Olá, boa noite. Hoje eu não fiz a live, né, no horário de sempre, pela manhã. Então resolvi recuperar o tempo, né, nesse sentido. Hoje é sábado, hoje é 12 de novembro de 2022. E o tema de hoje, na verdade, é um tema que de vez em quando eu abordo, en passant, né, de passagem, que é a questão que passa muito por esse processo, pelo processo de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, pelo processo de transformação pessoal, evolutiva, no sentido de que eu entendo que hoje existem muitas pessoas dentro desse processo de buscando, na verdade, esse processo de autotransformação, né? Ainda bem que existem pessoas querendo mudar, né? Eu estava conversando com um amigo e falando sobre a tal da transição planetária, por exemplo, que é uma mudança que está escrita no livro do tempo, digamos assim, que inevitavelmente tem que acontecer nesse planeta que nós vivemos, nesse universo que nós vivemos. Porque, na verdade, não existe um universo só, né? Existem várias dimensões do mesmo universo. E uma dimensão é a dimensão pessoal de cada um. Cada um de acordo com aquele conhecimento que vai amealhando durante a própria vida. Pelo menos isso deveria ser natural. Claro que não é, porque muitas pessoas não se interessam por isso. Muitas pessoas ficam esperando que as coisas mudem e que elas não precisam mudar. Um exemplo, né? Se você adquire uma casa nova, vamos dizer que você morava numa casa velha. Então, quando você, com algumas condições, consegue construir uma casa nova, provavelmente essa casa nova vai exigir de você que você tenha uma nova postura diante desse seu novo habitat. Isso seria o natural. E aí você já viu que tem pessoas, e você já percebeu isso, que tem pessoas que, embora a casa seja nova, elas vão habitá-la com os mesmos hábitos antigos. Eu já vi isso, de pessoas que mudam-se para uma casa nova e levam tudo aquilo de velho que eles têm, de antigo, e que até parece, quando você entra na casa, que é a mesma casa velha. Porque as pessoas não mudaram nada, inclusive comportamentos, né? E as pessoas vão para essa casa nova com os seus mesmos hábitos. Então, de repente, essa casa nova já não é tão nova, porque o que você colocou lá dentro é velho. Assim é, se você se propõe a mudar a rota da sua vida. Essa vida nova que você almeja, que você aspira, ela vai exigir de você novos hábitos, novas condutas, novos cuidados e por aí vai.
né? E você vê muito disso, infelizmente. Então, existe uma situação, que é a primeira que eu coloquei aqui, nesse campo existencial, que é a questão do hábito de julgar. Então, as pessoas desenvolvem o hábito de julgar. E julgar quem? Julgar os outros. Então elas vão por aí julgando os outros, apontando as falhas nos outros. Como se o outro mudasse, você que aponta as falhas nos outros também vai mudar. Mas você não muda. Então, nesse processo de transformação existencial, primeiro, uma coisa que eu já repeti várias vezes, que todo processo de transformação existencial, transformação de vida, mudança de vida, ele implica em você fazer um inventário da sua própria vida, até aquele momento que você está aspirando mudanças. Então aí deveria acontecer, esse auto-julgamento, que é uma autoavaliação de si mesmo. Porque você colocar-se numa posição de que só o mundo precisa mudar, que só os outros precisam mudar e você não precisa mudar, isso não vai transformar nada. Porque todo o processo de autotransformação, ele prevê a transformação interior da pessoa, interna. Então o autojulgamento é você se colocar numa posição crítica em relação a você mesmo. Uma posição não só crítica, nesse sentido assim de criticar, mas no sentido analítico. Você analisar a sua própria vida. Você analisar as suas próprias condutas. Você analisar as suas próprias ações. Porque tudo está dentro de você inicialmente. Nós não transformamos a vida fora se não transformarmos ela dentro. Então esse processo de autojulgamento é um aprendizado. Porque como a maioria das pessoas aprendeu a se debruçar sobre a vida dos outros, sobre aquilo que é externo a ela, ela vai ter que aprender a voltar-se para dentro de si, para analisar as suas condutas. E aí, para analisar aquilo que a gente chama, em trabalho motivacional, aquilo que a gente chama de procurar os pontos fortes da pessoa e os pontos fracos, quer dizer, aonde eu estou indo bem e aonde eu estou indo, digamos assim, mais ou menos, e aonde eu estou indo mal. Então é um auto-julgamento nesse sentido, de você julgar a si mesmo. Veja bem, esse julgar não é negativo, ele é positivo, porque você vai analisar cada situação sua, da sua vida, vai analisar para ver o que é preciso melhorar, o que é preciso mudar, o que é preciso transformar e o que é preciso abandonar. Então o autojulgamento, ele deve acontecer nesses parâmetros que eu estou falando, no sentido de você avaliar todas as suas condutas. Porque veja bem, quando você faz esse processo de autoanálise, de autojulgamento, é como se você estivesse querendo
reconstituir, né, a própria morada do seu ser. Então você vai ter que aprender a desapegar de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que não traz contentamento. Você vai ter que desapegar disso. E uma questão que aparece nessa autoanálise, nesse autojulgamento, é o que você está fazendo com a sua vida. Será que você está sempre certo e o mundo está sempre errado? Então, você vai ter que aprender a desapegar do passado. Porque o passado, muito do passado, gera, né, insatisfações, deixa resquícios, deixa ressentimentos, deixa mágoas. E se você não desapega do passado, você vai ficar repetindo sempre as mesmas ações, as mesmas atitudes, as mesmas condutas, os mesmos lamentos, né? E por aí vai. Então, para que fazer esse autojulgamento? Para que você aprimore a consciência de si mesmo. Veja bem, quando você faz esse julgamento, esse autojulgamento, né, você faz no sentido de aprimoramento próprio. Então, para você melhorar, você tem que ter esses dados de dentro de você para julgá-los, para analisá-los e para, em algum momento, também abandoná-los, abandonar aqueles que são negativos. Então aí você vai entrar num campo que eu chamo, né, de autoconsciência, quer dizer, a consciência de si mesmo. Quem sou eu? O que sou eu? Né? Nesse sentido de que, de repente, você não é a pessoa que você pensa que é. Porque você tem falhas, você tem imperfeições. Então, mas quando você tem consciência das suas imperfeições, das suas falhas, né, das suas dificuldades, você aí vai aprender a agir de modo diferente. Existem pessoas que dizem, eu quero ser feliz, tá? Tudo bem, todo mundo quer ser feliz, esse é o direito de todo mundo ser feliz. Agora, você, nessa rota da busca da felicidade, você tem que primeiro focar em você. Focar, por exemplo, nas razões da sua infelicidade. E muitas dessas razões estão dentro de você. Os outros, muitas vezes, reagem a você por aquilo que você apresenta para eles. Então, essa autoconsciência vai te dar o discernimento, a compreensão daquilo que você precisa aprimorar, daquilo que você precisa aperfeiçoar, daquilo que você precisa investir para ser feliz. Então essa autoconsciência, ela vem através dessa autocrítica, dessa autoanálise, desse conhecimento profundo de si mesmo. Isso é uma coisa, as pessoas, quando eu converso sobre isso, e eu já falei muito sobre isso, né, em palestras, etc., mas dizem que, mas isso é muito difícil, tal. Na vida nada é fácil.
Você precisa tornar fácil. E para tornar fácil, você precisa fazer. Então você vai fazer coisas para tornar fácil essa sua trajetória em busca da felicidade. Porque eu coloquei o tema felicidade no meio, porque muita gente quer ser feliz, mas nem sabe o que significa ser feliz. Algumas pessoas colocam a felicidade, por exemplo, no dinheiro, ganhar dinheiro. Eu já vi muitas pessoas, conheço pessoas, que pensavam que para ser feliz era só ganhar dinheiro. E de repente, por algumas razões, a pessoa passa a ganhar dinheiro. Mas aí ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Porque ela começa a entrar num campo imediatista, num campo materialista, consumista. Pensando que a felicidade vai estar nas coisas que ela vai comprar, que ela vai adquirir. E de repente ela se vê num amontoado de coisas e infeliz. Por quê? Porque não direcionou realmente esse ser feliz para algo que seja mais profundo, mais duradouro e que seja mais substancial. Então, a autoconsciência é você ter consciência de você, ter consciência da sua potencialidade e ter consciência das suas capacidades, ter consciência de pontos fortes e fracos dentro de você. Tudo aquilo que você precisa, como eu já disse, aprimorar, fazer melhor e ser melhor. Porque a pessoa, por exemplo, com desvios morais, certo? De moralidade assim, elevada, ela nunca vai conseguir ser feliz. Porque ela vai vira e mexe, ela vai pegar atalhos que vão perdê-la. Porque ela busca facilidades, porque ela busca coisas que nem são tão necessárias e substanciais. Ela busca, inclusive, pessoas que nem são assim tão importantes para conviver com elas. Ela não sabe escolher as suas convivências. Ela, de repente, resolve escolher as convivências pela aparência, pelo que a pessoa apresenta, diz que tem. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que já passaram por todas essas frustrações, no sentido de achar que se tivesse conseguido um certo status financeiro, um certo status social e até um certo status de poder, que elas seriam felizes. E de repente não foi nada disso que aconteceu. Então vejam que um processo de transformação existencial, ele inclui que você precisa o quê? Ser seletivo nas suas escolhas. Ser mais assertivo nas suas escolhas. E a pessoa não presta atenção nisso. Ela presta atenção no aparente, nas aparências. Veja bem, um exemplo bem objetivo. Nem toda pessoa que veste roupa de marcas, tem o melhor carro, tem isso, tem aquilo, é a melhor pessoa para conviver com você. Porque isso é só uma representação. Você não conhece o caráter da pessoa pelo que ela apresenta externamente, como vestes e outros badulaques. Então esse processo de autotransformação, ele também deve aguçar a seletividade. Você tem que ser mais seletivo nas suas escolhas. Tem que ser mais, inclusive,
racional nas suas escolhas. Você não pode ser só fazer escolhas emocionalmente. Normalmente quem faz escolhas emocionais paga o preço da emocionalidade. Então, e hoje nós estamos assim num tempo que é preciso refinar as escolhas o tempo todo. Não estou falando escolhas só de consumo, mas escolhas de convivência, escolhas comportamentais, escolhas inclusive espirituais. Para você ter então a consciência de si mesmo, você tem que passar por esse processo de autoanálise, de autojulgamento, para adquirir uma pré-consciência, né? Uma autoconsciência e uma consciência, né, mais concreta de si mesmo. E não dá para pular etapas, tá, gente? Eu, como psicoterapeuta, como psicanalista, né, já recebi pessoas que queriam que você desse, tipo assim, a senha da felicidade, a senha do viver bem. Isso não existe, porque essa senha, né, do equilíbrio, da felicidade, do viver bem, ela está dentro de você. Ela tem que vir à tona de dentro para fora, como eu já falei. Então é uma coisa que demanda trabalho, atenção, foco, persistência, para que você consiga então acessar um degrau maior de elevação na sua jornada existencial. Ok, gente? Então deixo essa mensagem para vocês. E semana que vem eu volto para mais uma live, né, sobre comportamento, qualidade de vida, autoestima, etc. Esse é o meu papel aqui e deixo para você então essa mensagem, essa reflexão. A melhor forma de fazer mudanças é você passar por esse processo que eu coloquei, né, da autoanálise, da autocrítica, né, do autojulgamento, né, e para chegar a essa pré-consciência ou essa autoconsciência e enfim adquirir a consciência no sentido do fazer, porque consciência não é só aqui, é na energia e no trabalho que você dispensa para realizar coisas que o façam melhor, né? Que o faça, né, de modo assim, que o faça viver de modo mais satisfatório. Deu um tchucho aqui na luz aqui, mas nós já estamos encerrando, né, o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha compreendido, né, tudo isso. Antes de terminar, dando uma resposta aqui para a Cristina, que diz que tem dificuldade de deixar de dar valor ao passado. O passado é um tempo psicológico, que ele já existiu, ele não existe mais. Então, tem que observar que passado você tem que deixar para trás. Se você tem algumas boas lembranças do passado, que bom, mas também você não vai viver só de nostalgia, porque a vida acontece o tempo todo no presente. E o futuro depende desse presente, então o futuro está sendo feito todo dia no presente. Se você, é a mesma coisa de você não deixar de usar uma roupa velha, rasgada, esfarrapada.
né? Porque aí, esse aí já é um problema maior, né? Já é meio neurótico você ficar agarrado naquela roupa velha, né? Estraçalhada, etc. O passado é isso, é uma roupa velha, como já disse o Belchior, é uma roupa velha que não nos serve mais. Ok, gente? Boa noite para vocês, porque estamos de noite, né? E muita paz e muita luz para todos.